Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Anselmo Júnior, canal alvonodireito.com, pensando em você que vai fazer a prova da Polícia Militar da Bahia, certo? Estaremos aqui detonando o direito penal e a matéria de hoje, Lei Penal no Tempo. Conforme combinamos na aula anterior, estaremos fazendo como teoria e na aula seguinte, prática, para que você possa entender como é que o examinador vai estar cobrando, beleza? Então você está pronto, você está preparado para realizar seu sonho, né? Sua aprovação que está chegando dia 6 de agosto. Você se prepara daí e a gente dá a nossa parcela de contribuição daqui, tá certo, gente? Então acompanhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, já se inscreveu? Não deixe de se inscrever, beleza? Deixa o like aí, também se por acaso não gostou, deixa seu comentário, porque estará nos ajudando, certo? No sentido de cada vez mais melhorar nosso trabalho, tá certo? Então, gente, seguindo aqui, vamos para a resolução de questões, certo? Mas antes, vou fazer aqui um breve resumo, um breve comentário sobre a matéria. Por quê? Porque no vídeo anterior, alguns colegas aí já deixaram algumas dúvidas, certo? Então não é para vocês irem para essa prova com dúvida não, meu irmão. Vocês estão aprovados, já começaram a visualizar, fecha os olhos, já começa a se ver, já vestindo a sua farda, indo para o seu trabalho, chegando no final do mês, tendo o seu salário digno, levando dignidade para dentro da sua casa, para a sua família, beleza? Porque você está se preparando e você merece ser aprovado e você vai ser aprovado. Tem dúvida disso? Acredito que não. Então vamos lá, seguindo. Lei Penal no Tempo. Gente, quando se fala em Lei Penal no Tempo, primeira pergunta: qual momento se considera praticado o crime? Você não pode errar isso, tá certo? Leitura, recomendável, artigo 4º do Código Penal. Abre seu código aí, o artigo 4º, dá uma pausa no vídeo e leia, certo? Que está lá dizendo: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professor, o que é isso? Isso é a teoria da atividade que foi adotado pelo artigo 4º do Código Penal, certo? Que quer dizer que se Joãozinho praticou um crime hoje, vamos lá, João com 17 anos, um dia antes de completar 18, pegou, armou uma emboscada e atirou no seu inimigo, em Pedro, pá! Atirou, certo? Um dia antes de completar seus 18 anos. Porém, Pedro só veio a falecer uma semana depois. Então, quando do resultado morte, João já havia completado 18 anos. Então, se fosse adotada pelo Código Penal a teoria do resultado quanto ao momento do crime, entendeu? Então, Joãozinho nessa situação iria responder pelo Código Penal, pegando uma pena aí de 12 a 30 anos. Beleza? Mas não, o Código Penal adotou a teoria da atividade que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então ele tinha 17 anos na época da ação, então ele irá responder pelo que está previsto no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, onde poderá pegar uma internação máxima de até 3 anos, tá certo, gente? Então não confunda, falou em tempo do crime, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão e não do resultado. É isso que o examinador quer saber de você quando coloca esse tema lá no edital, tá certo? Dando seguimento, vamos lá, conflito de leis penais no tempo. Gente, já se ligue logo de cá, tempus rege acto. O tempo rege o ato, esse é o princípio, beleza? Então a lei ela não irá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu, beleza? Qual é a regra? A lei não irá retroagir, lei penal não irá voltar no tempo, salvo se for para beneficiar o réu. Essa é a essência, é isso que você tem que saber, meu amigo. A lei penal irá retroagir? Não. Mas se for para ajudar, se for mais benéfica para o réu, ela irá voltar no tempo? Sim, certo? Então essa é a regra, beleza? Então dentro de conflito de leis penais no tempo, nós temos 4 fenômenos. Quais são eles? Novatio legis incriminadora, ou seja, é uma nova lei que vem dizendo que determinada conduta que antes não era crime, agora passa a ser crime. Está lá, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, artigo 1º do Código Penal, em que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então, se não existe lei dizendo que aquela conduta é crime, ela não será crime. João comete determinada conduta, aqui é a data do fato. Mas, nesse período aqui de 2010, essa conduta não era crime. Vem uma lei, certo? Uma novatio legis incriminadora, certo? E diz que essa conduta aqui passa a ser crime, certo? Agora é uma conduta criminosa. Aí eu pergunto, aqueles que cometeram esse fato antes da vigência dessa lei, irá responder? Não, porque a lei não irá retroagir no tempo.
Ele vai retroagir, será benéfico? Não é, porque é um fato que antes era típico, não era crime, agora passa a ser crime, então não vai voltar no tempo, apenas irá, né, regular esses fatos praticados após a sua vigência. Então, no caso de novatio legis incriminadora, você já sabe, retroage, qual é a resposta? Não. Novatio legis incriminadora, retroage, não. Pois não tem nada de bom aqui. Se você cometeu o fato antes, não era crime, e agora passa a ser crime, se ela voltar, ela vai lhe pegar e é crime, certo? Não vai ser bom para você. Então, ela retroage? Não retroage. Leia lá o artigo 5º, inciso 39, artigo 1º do Código Penal. Beleza? Novatio legis impégios. O que é isso? É uma nova lei, certo? Que vem e piora, olha o P aqui, ó. Ela piora a situação, beleza? Então vamos dizer aqui que determinado fato era tido como criminoso, certo? Em 2010 o cara cometeu esse fato, crime, beleza? Aí vem uma nova lei, certo? No decorrer do tempo, certo? Aqui está correndo o processo, vamos dizer, aqui vai ser o período da sentença, vamos dizer já em 2012, por exemplo. Então aqui vem uma lei, uma novatio legis impégios, uma lei que piora a situação. Ou seja, esse crime aqui, esse fato antes era um fato que tinha como pena de 3 a 5 anos. E agora vem uma nova lei e diz que essa mesma conduta passa a ter uma pena de 5 a 10 anos. Então, amigos, essa lei irá retroagir a esse fato. Quando dá sentença, esse cara vai sofrer o que está previsto nessa lei? Não, porque ela é pior. Então, ela irá retroagir? Não vai, porque a lei penal não irá retroagir, salvo se for benéfica. Ela é benéfica? Não, ela agrava a situação do réu. Então, ela não irá retroagir. Então, novatio legis império retroage? Não retroage, beleza? Novatio legis, ela não retroage, é o que está previsto no artigo 5º, inciso 40. A lei penal não irá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu, beleza? Novatio legis in melius, M, gente, ó, M, de melhor, beleza? Então já o contrário do novatio legis impédios. Aqui, ó, aqui vamos dizer, aqui foi a data do fato, certo? O cara cometeu o fato. 2010, vamos dizer, aqui no decorrer do tempo, uma lei nova, né, do novatio legis in melius, surge melhor, ou seja, esse fato aqui, vamos dizer que antes tinha como pena 3 a 5 anos, mas aí surgiu uma nova lei regulando esse mesmo fato, que diz que agora ele vai ter como pena 1 a 2 anos, por exemplo, essa lei aqui irá retroagir, ela irá voltar para beneficiar o cara que cometeu o fato nesse período aqui? Sim, por quê? Porque ela é mais benéfica. Então, quando vier ter aqui a sentença aqui do juiz com relação a essa conduta criminosa, ele não irá aplicar a lei que estava em vigência na época, mas sim a lei que surgiu depois e que é melhor para o réu. Por quê? Porque ela é mais benéfica. Ponto final. Então, pergunto, novatio legis in melius, retroage? Resposta, sim. Beleza? Novatio legis in melius, que é melhor, ela irá retroagir? Sim. Ponto final, meu amigo. Independente de qualquer situação, o examinador vai querer confundir a sua cabeça. Ah, mas já transitou em julgado, então não se aplica, não importa. Ah, o réu já está pagando pena, já está cumprindo pena, não importa, beleza? Se é melhor, irá retroagir e o réu será beneficiado por essa nova lei que veio para melhorar, tá certo? E quando se trata de abolício crimes, meus amigos, é o seguinte, o abolício você já entendeu, a abolição da escravatura não foi algo bom, uma coisa que existia deixou de ser. Enquanto a norma incriminadora diz que uma conduta que antes não era crime passa a ser crime, já o abolício crimes diz o contrário, que é um fato que era tido como crime, que passa a não ser mais crime, beleza? Então o cara cometeu um fato aqui, vamos dizer, ele cometeu aqui em 2010, adultério. Adultério era crime até 2005. Aí aqui vem uma lei, o abolício crime, certo? Vem o abolício dizendo que esse fato aqui já não é mais crime. Então não existe nem que se falar em sentença, se está numa ação penal, esse processo vai ser extinto, se estava em fase de inquérito policial, vai ser trancado, porque não tem razão de ser mais. Então o abolício crime que diz que determinado fato que antes era criminoso deixa de ser crime, então ela irá retroagir, certo? Porque beneficia o réu, então o réu acaba o processo, porque já não é mais crime. Se ele cometeu antes era crime, agora já não é mais, acabou, beleza? Todos os efeitos penais
beleza, dessa conduta serão suspensos, irão se perder no tempo, permanecendo apenas seus efeitos civis, beleza? Permanece os efeitos civis. O que diz respeito aos efeitos principais e secundários penais serão suspensos, serão extintos quando tem um abolício crimes, que é um fato que era criminoso, deixa de ser crime. Acabou. Pergunto, abolício crimes, retroage? Resposta, sim. Esse é um resumo, você não vai errar mais, meu irmão. Acabou. Falou em lei penal no tempo, você já sabe toda essa situação daqui. E agora, militares, quanto à ultratividade, nós vamos entender qual é a regra. Aplica-se a lei que está em vigência quando do cometimento do fato. Isso aí chama-se atividade, beleza? Facinho, facinho, você já sabe, meu irmão, se o cara cometeu hoje, certo? Qual era a lei que estava em vigência? Era essa? Vai ser essa lei que vai ser aplicada, essa é a regra. E qual é a exceção? A extratividade, certo? Extratividade. Então, a extratividade, ela se subdivide em retroatividade, certo? Retroatividade, facinho, facinho. E ultratividade. Perdão, vamos lá, que é rapidinho. Então, qual é a regra? Atividade, exceção extratividade. Extratividade se divide em retroatividade, que é quando a lei, ela retroage, ela vem para trás, beleza? E ultratividade, que já é o contrário. Ultratividade é o movimento da lei para frente. Enquanto na retroatividade a lei vem para trás, na ultratividade a lei se movimenta para frente, certo? Então, a ultratividade, ela está presente no caso aqui, ó, de lei temporária ou excepcional. Desde já você se ligue, lei temporária, certo? Ela tem o seu período de vigência já prefixado. Ela tem data de início e data de final. A lei temporária, beleza? Já excepcional, ela irá permanecer enquanto as circunstâncias que lhe deram origem permanecerem, beleza? Por exemplo, no caso de guerra, calamidade pública, no caso a lei excepcional, ela irá permanecer enquanto a lei, certo? Enquanto as circunstâncias que lhe deram causa permanecer no tempo, tá certo? Então essa é a diferença, certo? Então, amigos, beleza? Aqui foi um breve resumo, foi necessário a gente retomar aqui, certo? Para que você não erre. Isso aqui é o essencial. Falou em lei penal no tempo, você já está por dentro, beleza? Então, lei penal no tempo, teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, beleza? Conflito de leis penais, a lei penal não irá retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Então você já sabe, novacio legis incriminadora retroage? Não. Novacio legis impede, retroage? Não. Novacio legis imeris, uma lei melhor, retroage? Sim. Abolício crimes irá retroagir? Sim. No caso de ultratividade, só irá haver no caso se for uma lei mais benéfica ou se for em caso de lei temporária ou excepcional. Acabou. Vamos agora para a resolução das questões. Agora espero que você já tenha deixado o like, se não deixou ainda. Espero que você faça a sua inscrição no nosso canal, beleza? E vamos seguindo agora para a resolução das questões, tá certo? Vamos lá, meu amigo Dr. Mário, joga na tela. Vamos lá, sem muita demora, questão aí que caiu na última prova da Polícia Militar do Ceará. Vamos nessa questãozinha aí de certo ou errado, beleza? A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. E aí, senhor militar, questão certa ou questão errada? Lembrando que nós fizemos aqui um mix de questões para que você pudesse entender como é cobrado, certo? O conteúdo que está lá previsto no edital nas provas, beleza? Então fizemos um mix de questões de certo ou errado, questões de múltipla escolha, beleza? Com o objetivo de você massificar o conteúdo, beleza? Então, retomando aqui, gente, questão certa ou questão errada? Pensou, detonou, acertou a questão, já visualizou você aprovado aí, vestindo a farda? Já? Então vamos lá, é isso aí, militar, eu tenho certeza que você acertou. Questão clássica aí de novacio legis e melius, lei melhor, uma lei nova, posterior, certo? Que favorece o agente. É caso de haver retroatividade da lei? Sim, você já sabe, a lei irá retroagir porque é uma lei mais benéfica. Agora, qual a pegadinha? Ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado, o cara não, já transitou em julgado, então não vai caber mais. Negativo, meu amigo.
favorecer o réu, ainda que já tenha decidido por sentença transitada em julgado, irá retroagir, irá ser aplicada. O réu já está cumprindo pena, irá retroagir, irá ser aplicada, beleza? Novacio Legis e Melius, essa questão certa, beleza? Leitura recomendada, artigo 2º, parágrafo 1º, beleza? Aqui foi transcrito o que está previsto lá na lei, no Código Penal, para a questão, beleza? Próxima questão, doutor Mário.